Olá a todos, boa tarde. Vamos gravar mais um estudo, né? A nossa apostila, saindo do sistema religioso, né? E vamos dar continuidade no estudo que ficamos no último vídeo, o que é o templo, né? Será que o Eterno Criador mandou fazer uma casa, um lugar para ele morar, de pedra, tijolo e barro? Estamos fazendo aqui um estudo profundo sobre essa questão, né? E ficamos aqui nesse segundo parágrafo, que diz assim: para começar, observe que Deus faz declaração a Davi que são, na verdade, uma profecia a respeito de Israel e do próprio Messias, nosso Salvador. Observe bem atentamente que, apesar de Davi intentar construir uma casa ao Senhor, a profecia disse que o próprio Deus é quem iria preparar um lugar à nação eleita de Israel, para que não mais sejam movidos do seu lugar. Profecia esta que ainda não se cumpriu, pois Israel até o dia de hoje se encontra disperso sem seu território devidamente definitivo e reconhecido no cenário mundial. Basta acompanhar a história e os noticiários pelos meios de comunicação, que isso será claramente demonstrado e comprovado. Outra informação da profecia que merece igual intenção é o fato do Senhor revelar que Ele é quem iria fazer casa a Davi, e não o contrário. Esta profecia se cumprirá na eternidade, segundo as palavras do próprio Salvador, conforme o que está registrado no livro de João, na Bíblia, capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, casas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Repare que esta promessa do Messias concorda com o que foi predito através de Natã a Davi, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo, a respeito da nação, a quem Deus irá preparar um lugar para que não mais sejam movidos de seu lugar. Que tremendo! Deus estava dizendo: ei, Davi, acorda, não é você, mas eu sou quem te escolheu e te exalto. Sou eu o mesmo quem vai te preparar um lugar, uma morada, e não o contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Outra informação de extrema relevância é que a profecia revela que aquele a quem Deus estabeleceria o reino seria levantado após a morte de Davi e o seu reino seria firmado para sempre. Embora, a princípio, pareça ser Salomão. Não é. Um dos motivos lógicos é que o reinado de Salomão durou 40 anos. 2 Crônicas 9:30. Portanto, não foi firmado para sempre. Além disso, nem mais existem reis em Israel, segundo a carne. Logo, Deus não estava e nem poderia estar se referindo a Salomão como tal que teria um reinado e ainda um reinado que durasse para sempre. Outro motivo é que quando Deus disse: farei levantar depois de ti a tua semente, ele não estava se referindo ao homem que descenderia de Davi, logo imediatamente após ele. No caso, o próprio Salomão,
no relato de Crônicas 17, versículo 11 e versículo 12, diz que suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa e confirmarei o seu trono para sempre. Não pôde ser Salomão, pois a profecia diz que a semente que seria levantada sairia dos e não dentre os filhos de Davi, dando a entender e deixando claro que se tratava de um que sairia da linhagem genética de Davi, mas que não era exatamente nenhum de seus filhos diretos. Pois muitos filhos me tem dado o Senhor. 1 Crônicas 28, 5. Disse Davi, mas sim um ascendente deles. Veja que é exatamente o contrário do que aconteceu com o próprio Davi. Pois quando Samuel foi enviado a Jessé, seu pai, por Deus para ungí-lo rei de Israel. No caso dele, sim, a profecia disse, dentres e não dos. Ou seja, o rei que seria levantado seria um filho direto de Jessé, e não apenas um descendente distante, pois disse dentre e não dos. Leia em 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu caso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. A respeito disso, lembre-se que foi o Salvador, aquele que foi reconhecido como tal indivíduo, pois até 2 cegos enxergariam essa verdade e disseram, declarando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mateus 9, 27 e Mateus 15, 22. Glória a Deus, que revelou um de seus mistérios a uns que muitos tinham como cegos, mas que na verdade enxergaram mais que muitos de sua época, pois, quanto a estes, tinham olhos, mas não viam. Esses, ao contrário, enxergaram e ainda manifestaram confessando com seus lábios que aquele era o verdadeiro filho de Davi, predito pelos profetas. Mateus 12, 22. Aliás, até o próprio povo reconheceu o nosso Salvador como sendo filho de Davi, predito nas Escrituras. Parece que apenas os escribas e fariseus, reconhecidos como doutores da lei, não entenderam ou não quiseram entender isso. Diante disso, o próprio Cristo disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te prouve. Observe também que quando o profeta diz que quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Ela está dizendo claramente que aquele que haveria de ser levantado seria levantado após a morte de Davi. Salomão, no entanto, foi feito rei sobre Israel com seu pai ainda vivo. Além disso, a profecia dizia, farei levantar como sendo uma nação do próprio Deus, o que no caso de Salomão não foi verdade, pois quem fez o rei foi o seu próprio pai e não Deus. Ao contrário de Saul, por exemplo, é do próprio Davi que foram feitos reis
pelo próprio Senhor. 1 Samuel 16, 1, 12 e 13. E 1 Crônicas 23, 1. Para concluir este ponto, o relato conforme está no livro de Crônicas diz: suscitarei a tua semente depois de ti. A palavra suscitar quer dizer fazer nascer. Logo o termo suscitarei significa farei nascer, ou seja, a semente que haveria de vir nasceria após a morte de Davi, pois diz, depois de ti, mais um argumento incontestável de que não se tratava de Salomão, pois ele nasceu sendo Davi ainda vivo, sendo este mesmo o que o construirá rei, como vimos. Fica assim claramente demonstrado e comprovado pela própria Escritura que a profecia não dizia nada a respeito de Salomão, em nenhum dos aspectos conforme predito pelo profeta Natã. Na verdade, esse homem, predito por Natã e por todos os profetas da antiga aliança, é o próprio Cristo, que veio ao mundo já nascido como rei dos judeus. Mateus 2, versículo 2. Pois segundo ele próprio, o seu reino não é deste mundo. João 18, 36. Portanto, já havia recebido tal coroação antes aqui chegar. João 17, 5. E ele sim havia sido levantado por Deus. Este é aquele cujo reino subsiste para sempre. Aliás, tudo o que ele fez foi anunciar com palavra e poder o evangelho do reino. Desde o reino, o seu reino. A profecia de Natã continua dizendo: este edificará uma casa ao meu nome. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus não está se referindo a nenhuma construção física, mas estava falando de uma morada espiritual. Uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7, 48. Esta morada é aquela que Paulo fala aos Efésios, cujo Cristo é o principal pedra de esquina. Efésios 2, 21 e 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Esta morada refere-se à igreja, pois esta sim está sendo edificada por Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 18. Ele é este Filho mencionado pela profecia. E foi isso mesmo que também testificou o escritor de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, ao escrever que Cristo, como Filho, estava sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Além disso, esta casa que somos nós, ao contrário do reino de Salomão, será firmada para sempre, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Como prevaleceram sobre Salomão e seu reino físico e transitório, que era apenas uma sombra do que havia de vir. Prosseguindo, a profecia disse: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O próprio escritor da Epístola aos Hebreus também deixa isso claro ao escrever na Bíblia. Filho, o próprio escritor da Epístola, Hebreus capítulo 1, verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai,
e ele me será por filho. Repare que o escritor usa a mesma frase, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Salmo 2,7. Não deixando dúvida de que esta se refere a Cristo e somente a ele. Pois, se Deus não se referiu assim nem aos anjos, quanto mais a um simples homem mortal como o próprio Salomão. Deus mesmo testificou estar falando de Cristo, quando este, na ocasião de seu batismo, acabara de sair das águas do rio Jordão, pois disse Deus, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Mateus 3,17. Deus está testificando que este sim é aquele filho predito pelos profetas, inclusive Natã, e revelando a Pedro pelo Pai através do Espírito, o Filho de Deus vivo. Este é aquele que sem transgressão foi castigado com vara de homens e com açoites de filho dos homens, para nos remir dos pecadores, dos pecados, e nos apresentar santos e inculpáveis perante o Pai. Conforme tudo que já sabemos e conhecemos, glória a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que foi exposto até aqui mostra a profecia de forma como ela foi predita e sua verdadeira interpretação. Segundo o que pesquisamos na própria Escritura, como toda diligência, a partir de agora, vamos analisar também pela Escritura tudo conforme Davi interpretou e repassou para seu filho, e veremos o resultado disso tudo. Para começar, vale a pena ressaltar que é importante ler todo o contexto da história, tanto no livro de Samuel quanto no livro de Crônicas, pois os dois livros relatam a oração que Davi fez ao Senhor após receber a profecia por intermédio do profeta Natã, e mostram a perplexidade do rei diante de tão grandiosa profecia que foi tão mal interpretada por ele, como veremos adiante. Aliás, o próprio Jesus havia testificado que muitos reis e profetas desejaram ver e ouvir o que hoje nós é claramente revelado pelo Espírito. Pois disse Jesus, em Lucas 10, 22 a 24, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurado os olhos que veem e que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouviram e que ouvis e não ouviram. Foi exatamente esse o caso. Um rei, Davi, e um profeta, Natã, que receberam profecia, mas cujas mentes não alcançaram tal compreensão. Vale lembrar, no entanto, que ambos estavam debaixo da antiga aliança. Portanto, não havia recebido o Espírito da promessa como nós e, portanto, não podia compreender a profecia como nós, mesmo sendo ela transmitida através deles mesmos. Muito bem, amados irmãos, ficaram aqui e na próxima aula, na próxima lição, nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? Estudo muito profundo, profético, um estudo teológico, à base do verdadeiro entendimento das Escrituras. E nós vamos concluir, né, que nós estamos estudando a questão, o que é o templo, né? Que Deus, o Eterno, nunca deu instrução, nunca mandou ninguém construir casa de pedra para ele morar. E essas profecias nós estamos destrinchando aqui aos poucos, segundo o entendimento da graça de Deus em nossos dias de hoje.
Então, ficamos por aqui e até o próximo estudo. Um abraço a todos, se Deus quiser.